E aí, galera, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem fala é o Daniel. Galera, hoje é outro vídeo sobre filmes e quem não falar sobre a saga Premonição. Galera, Premonição é uma saga de filmes que surgiu nos anos 2000, ou seja, a saga tem pelo menos mais de 25 anos de existência e eu vou estar falando a minha opinião sobre todos os filmes. Só que eu vou falar, tipo, do mais ruim até ficando no melhor, na minha opinião, no caso, qual foi o melhor premonição. Então, você que chegou aqui de paraquedas aqui no canal, deixe o seu like, diz se eu gostei para ajudar e bora pro vídeo, beleza? Bom, o sexto lugar, que, que é o famoso Premonição 4. E, tipo, eu que vi o primeiro, tipo, achei o primeiro, tipo, legal, tá? Mas como eu vi o 4, o, o 4 é sobre a questão do andródromo, no caso, corrida. Aí tem vários acidentes também, incluindo nosso vidente, barra o cara que prevê como é chamar a palavra? Vou chamar como vidente, beleza? Nosso vidente, nossa premonição 4, que é o Nick. Então, ele é um dos. Como posso falar a palavra? Ele é um. Como posso falar a palavra mesmo? Só para contextualizar aqui. O quarto filme é muito ruim porque o, o 3D é péssimo. Muito, muito péssimo. As mortes, já, tipo, nos filmes são meio que previstas já. Os atores, no caso, eles não estão muito bem colocados, sabe? Tipo, o final o principal. Claro que, tipo, todos os filmes, o principal, no caso, tem que morrer, né? Já que é premonição, é a morte, que é a vilã, né? É que muitas pessoas viram premonição, no caso, tipo, não sabe, tipo, como funciona. Galera, premonição, ataque premonição, funciona como a morte em si é um conceito. A morte é uma entidade barra conceito em que ela que manipula o local onde as vítimas estão. Ou seja, o vilão não é algo físico, é algo sobrenatural, é um conceito. A morte é um conceito em que sempre tem uma pessoa que meio que tem uma visão, uma premonição daquilo que vai acontecer ainda, e a pessoa tem a chance de meio que sobressair sobre a morte em si, sabe, dessa premonição. E o quarto filme dessa franquia é ruim porque os efeitos especiais não colaboram muito, atuações não são muito legais também, e a história do filme também é muito ruim, tipo, não é igual tipo, o primeiro que foi algo marcante, ou o segundo que foi algo marcante, sabe? Então, tipo, os personagens não tem carisma, sabe? Tipo, a gente, tipo, torce pra eles, tipo, morrerem mesmo, sabe? Eu, tipo, Mortal 4, eu achei, na minha opinião, é o pior da franquia. O Nick, no caso, ele não foi um bom vidente também. Tanto que, tipo, enfim, pra mim, na minha opinião, o quarto é ruim por esses detalhes, sabe? Tipo, atuações ruins, o roteiro tava mastigado, a história do filme tava mastigado. Hum, não foi tão marcante, tipo, o quarto, até porque, no, até porque o quarto filme a galera não curte, eu assisti, realmente vai ver pra se a minha opinião muda no caso, mas, tipo, realmente, o quarto filme é muito, muito ruim. Tipo,
não tem, tipo, atuações que a gente torce para os personagens saírem dessa, sabe? Tipo, a gente torce para eles se ferrarem mesmo. Então, o quarto filme, na minha opinião, é, eu coloco, como posso falar, de 0 a 10 pontos para esse filme, 2. Apenas 2 pontos de 10, no caso. Muito ruim esse filme. Beleza? Agora vamos para o nosso quinto lugar. Nosso quinto lugar, Premonição 1. Calma, não me massacre nos comentários. Premonição 1, no caso, eu acho bem mais memorável que o quarto. Porque o Premonição 1, ele não é que ele é ruim. Ele não é ruim. É sério, ele não é ruim. Você fala, tá, mas por que você colocou Premonição 1 em quinto lugar? Pra mim foi marcante a parte do avião, tipo, o avião, tipo, caindo e tal, e tanto que passou bastante no SBT, muito no SBT. E só que temos um vidente bom, que é o Alex, no caso, que é um vidente que a gente se preocupa com ele, a gente, tipo, quer que ele se safa, tipo, a gente gosta do Alex, no caso. Tanto que ele, tipo, avisa, galera, tipo, o avião vai cair, tipo, vocês precisam sair. Tanto que ele consegue salvar a vida de 7 pessoas, 6 pessoas, no caso, tipo, amigos e professora, etc. Da faculdade, se não me engano, no ensino médio. E ele ajuda, realmente, ele salva as pessoas, no caso. Tanto que no final, no caso, as mortes desse filme são marcantes também, né? E no final, no caso, quem sobrevive no final do filme do Premonição 1 é o Alex, a Claire, a Claire e isso, os dois. Os dois é o que meio que, como posso falar, que salvam dessa. E tipo, pra você ter uma noção, o Xixi é muito bom o filme. Tanto que eu fui lançado no ano 2000. E, tipo, pra você ter uma noção, eu dei 2 pontos pro sexto lugar, né? Por esse quinto, eu coloco que ele merece uma nota 6. Olha ali, ó. O sexto é 2 e o quinto lugar é 6 pontos. Tipo, é um ponto que aceitável, sabe? É um ok, sabe? Atuações são muito boas atuações, tanto do ator que fez o Alex, no caso, a Claire também se preocupa com os dois também. E é o primeiro filme da franquia, galera. Tipo, é um filme muito marcante, muito bom. Tanto que ele tá no nosso quinto lugar. E o avião que foi um dos 2 acontecimentos que marcaram essa saga. O segundo foi o do avião. E logo em seguida eu vou vou contar pra vocês o que originalizou toda essa saga de Premonição. Mas Premonição 1 está no nosso quinto lugar com 6 pontos barra 10. E atuações são incríveis, etc. Agora nosso quarto lugar, que eu acho bem mais legal, acho mais marcante do que o primeiro filme. Nosso quarto lugar, tá? Premonição 2. Quem viu Premonição 2, no caso, viu aquela cena do acidente de trânsito, no caso. Aquela cena foi que mais me marcou. Tanto que eu tinha um DVD quando eu tinha meus 10 anos, meu pai comprou. E tinha lá Premonição 1, 2. E tinha. Acho que eu tinha o 3 também e tinha outro filme. Mas o que me marcou foi aquela cena do acidente, das toras de madeira, o caminhão indo e a sorte de madeira caindo no chão e degolando todos as vítimas policiais, o povo de carro. Meu, aquela cena, uma cena mais marcante foi a do Premonição 2, né? E também a nossa vidente Kimberly também, tipo, é uma boa de uma vidente também. Ela meio que
se safa da morte, da morte em si. E tanto que ela pede ajuda pra Claire, né? Depois que, tipo, as vítimas que ela meio que salva antes das mortes do trânsito, no caso. Ela chama a Claire, tipo, fala, Claire, tipo, como é que eu faço? É que você meio que é, estava com o Alex, no caso, né? Aí ela fala, não, o Alex morreu tal, né? O Alex. Mas tem alguma. Tem que ter alguma forma de só salvar, safar da morte, no caso. Aí, tipo, ela fala, não, tipo, há um jeito sim, claro, mas tipo é um jeito. Aí as duas meio conversam, só que tipo, o que eu acho bem tipo ruim no caso, tipo, final trágico no caso, tipo, a Claire ficar num sanatório, onde tem uma parede que, tipo, ela não pode se ferir ou machucar no caso, e ela tá presa, tipo, ela tava salva naquele local, tipo, parede aqui, certinho e tal, e tipo, ela tava meio que salva da morte em si. Tanto que como o Alex, o vidente, no caso do primeiro filme, ele morreu porque essa era a morte do Alex, no caso, tipo, os diretores do filme colocaram bem assim, ele morreu com um tijolo. O tijolo caiu na cabeça dele e morreu. Que morte mais sem noção, mais besta, besta merda no caso. Mas porque se não me engano, o ator queria um papel mais dinheiro, no caso, se não me engano. E tipo, não deram o retorno pro cara, então deram uma morte bem broxante pra ele, com tijolo. Mas enfim, é, aí a Kimberly, no caso, meio que se salva com um policial também no final do filme, e ela meio que faz uma morte falsa, meio que engana a morte com uma morte falsa dela. Ela, ela reganha uma vida novamente, ela se salva do segundo filme. Pra mim, a Kimberly é uma vidente muito boa também, boa demais também. Tanto que, tipo, ela via meio que a premonição antes da premonição, tipo, tanto que tem uma cena que o moleque tá pegando um caminhãozinho e um carro também que batendo um no outro, pra vocês verem. E a Kimberly é uma ótima vidente, a atuação desse filme é um pouquinho mais melhor no caso, claro, eu falo dos principais, já os personagens secundários no caso, tipo, estão lá pra morrer mesmo. E é marcante esse filme, é tão marcante que merece 7 pontos de 10 para Premonição 2. Agora, nosso terceiro lugar. Nosso terceiro lugar, um dos Premonição mais marcantes que marcaram, acho que todos vocês marcaram no caso, que foi Premonição 3. Premonição 3 do Montanha Russa, lembram? Passou bastante no SBT também, na Band, na Globo também, etc. E Record também. Por isso, o 3 foi tão marcante que também a protagonista também é bem carismática, tipo, mais do que, tipo, acho que o primeiro e o segundo, no caso, que é o Alex e a Kimberly, no caso, que é o Andy. A gente se preocupa mais com a personagem porque ela entregou bastante atuação e carisma também, e tem a cena da Montanha Russa que foi marcante, foi aí geral, tipo, começou a ter medo de Montanha Russa, e ela meio que ela consegue ter uma premonição antes de entrar no brinquedo, né? Falou, não, tipo, eu não quero andar nesse brinquedo não, e tá porque muitas pessoas vão morrer. Uma galera se salva, depois acontece aquele acontecimento de morte no caso. Aí ela meio que consegue desvendar meio que quem vai morrer primeiro no caso, pelas fotos que tiraram no caso. E sem falar que nesse filme, no caso, a gente não temos o, o William, né? William Bludoff, que é o cara do necrotério, que é o Tony Todd. E, gente, Tony Todd apareceu no primeiro filme.
como o cara do necrotério. No segundo filme ele apareceu também, e sempre quando ele aparece é um clima mais misterioso, sabe? É tipo, como ele meio que, tipo, dá a entender que ele parece ser a morte, mas claro que não é a morte no caso. Tem um mistério muito envolvido ele no sexto filme. Mas no geral, galera, o Tony Todd, ele, no terceiro filme, ele não é presente, tipo, pessoalmente, mas ele dá a voz a um brinquedo, de um demônio, no caso, no terceiro filme. E as mortes do terceiro filme, no caso, é marcante. Tem uma morte, no caso, aqui como é que chama? A palavra. É, num, num local solar, sabe, tá ligado? E entre outras mortes, como na academia, de pregos também. E aquela cena do trem, no caso, que. Aquela cena final do trem, que tipo, se a Wendy saísse do trem. Antes, no caso, será que ela ia morrer? Tipo, ela meio que ficou um plot assim, um plot aí, sabe? Tipo, eu no filme, será que a Wendy morreu ou não morreu? Bom, na minha opinião, ela morreu, tipo, morreu realmente. Tanto que tem uma cena que eles cortaram que faz com que ela realmente morreu, ou seja, a Wendy, no finalzinho do filme, realmente ela morre no caso realmente, porque é tipo, o filme dá pra entender que não tem como escapar da morte, é impossível escapar da morte, a morte vai até você, não importa o que você faça. E esse terceiro filme é um filme muito bom, marcante, legal, divertido, é... e o ponto para esse filme, de 0 a 10, 8 pontos/10. É um filme legal e marcante. É divertido esse filme. Assistam. Premonição 3. Beleza? Agora, nosso segundo lugar é um filme de 2015, se eu não me engano. 15 ou 14, que é o Premonição 5. Galera, esse filme tem o retorno do nosso querido Tony Todd também. E tem nosso vidente, que é o Sam. Ele prevê uma premonição no ônibus, que estava numa ponte. A cena da ponte foi muito marcante também, a cena da ponte. Foi comparável com a do avião. A cena da ponte, no caso, tipo, que o Sam ele viu todo mundo morrendo assim, assado. Depois ele salva, ele se sai do ônibus, no caso. Aí, tipo, tem os amigos dele, aí tem até o ator, o Tom Cruise fake, né? Também tá nesse filme. Tom Cruise fake é um jeito de dizer, porque o ator é muito parecido com o Tom Cruise, realmente. Lembra bastante. Tanto que o Sam, os amigos dele, a namorada dele, no caso, vão até o William Boroff, no caso, que é o cara do necrotério. Aí ele fala, tá, mas há um jeito de safar da morte. Aí ele tem uma nova regra, tipo, a morte sabe, a morte sabe de cada um de vocês, mas se vocês matarem uma pessoa que estava naquele ciclo, você ganha a vida dessa pessoa. Aí tem uma reviravolta, porque amigo vira inimigo, e acontece uma coisa louca no filme. Tem várias mortes marcantes de filme, para no final o 5 ser antes do primeiro. Como assim o 5 tá antes do primeiro? Porque tem um amigo do Sam nesse filme que ele consegue matar, meio que matar sem querer, no caso, um rapaz do trabalho dele. Só que ele tá num bar, no caso, tipo, tô de boa. Aí, enquanto isso, o Sam e a namorada dele pegam uma viagem, adivinha pra qual local? O voo 180, que é o mesmo voo do Alex do primeiro filme.
Aí, tipo, você, no caso, ele tava, tipo, tão de boa, tipo, nossa, tipo, fui salvo da morte, a minha mina também, e tamo de boa. Só que ele viu um rapaz gritando no avião, que vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Que é o Alex, no caso. A gente vê, tipo, isso tipo, em 2014, no caso, tipo, vê essa cena novamente, a gente fala, caraca, tipo, o 5 bem antes do primeiro, né? Aí, tipo, ele fala, tipo, de boa, tipo, acabei de ter uma premonição aqui e tal, mas, tipo, eu não vou acreditar nele. Aí o avião explode e o Sam e a namorada dele morrem no avião. Aí logo em seguida, o amigo dele que ganhou uma vida extra no caso tá no bar, bebendo assim tal, aí descobre o seguinte. Ah, tipo, o rapaz que faleceu na fábrica, ele na verdade tinha câncer e, tipo, ia tipo, viver, tipo, 2, 3 dias. Aí, aí o ralo do avião cai nele, e ele morre. E acaba o quinto filme. De uma forma meio que engraçada, por assim dizer. Mas acaba o quinto filme assim. Foi legal. Eu acho bem legal o quinto filme, o Premonição 5. E as atuações são muito boas, realmente. Comparando o Premonição 5 com o Premonição 4 e 2 e 3 no caso, tipo, o 5 tem. Realmente, o 5 tem atuações muito boas, realmente. A gente realmente se preocupa com o Sam e com a galera no caso, né? E Premonição 5, na minha opinião, eu coloco com 8,5 pontos barra 10 para esse filme, beleza? Agora eu fico com os tambores porque eu vou falar do novo filme. Tá em top 1, que é ele. Premonição 6 Laços de Sangue. Galera, esse filme é o melhor da franquia, na minha opinião, é o melhor da franquia realmente, porque primeiro, primeiro, é esse filme que inicia antes de todos os filmes, porque há uma cena no início em que nossa vidente Iris, ela tá com seus 20 anos, assim, tá uma grávida, parece a ser grávida no caso, e tá numa torre, alta de pelo menos uns 300, 400 metros, no caso, torre gigante, e tem uma galera lá, tem tipo mais de 200, 300 pessoas lá, e eu falo brincando, mas realmente esse filme só acontece por causa de uma porcaria de uma moeda. Uma porcaria de uma moeda. Aí você fala, por que porcaria de uma moeda? Porque essa moeda, parece que enquanto tá rolando um baile nessa torre de 400 metros, a galera conversando, dançando, curtindo a vida e tal, aí parece que o moleque joga essa moeda. A moeda meio que, ela não meio que cair, ela para num condutor. E tipo, isso aqui é uma premonição dela, da Iris, no caso. Aí ela meio que vê isso, tipo, que a morte é causada por uma moeda. Aí a moeda meio que para no condutor, aí o condutor pega curto-circuito, aí começa aquela devastação de fogo na torre, aí começa a cair piano, aí tem morte, a torre cai porque parece que não foi fundado certamente, porque a própria morte em si, ela é tão poderosa no caso que ela consegue meio que tirar, fazer com que tirem meio que, tipo, pregos no caso, ou seja, tem a morte de 200 a 300 pessoas também na torre. E tá, mas por que esse filme é tão legal? Porque a Iris é a vidente como posso falar, com mais anos que ela viveu, porque ela viveu até quando ela estava com seus 80, 90 anos, no caso. Ela foi a sobrevivente que sobreviveu mais tempo que toda a galera de premonição, entendeu?
Por isso que eu acho ela foda demais. Tipo, sabe? E tá. Aí ela avisa o boy dela no caso, não, tipo, vai acontecer isso, isso, assim, assim, assado. Aí ninguém crê, aí geral morre, só que só ela se salva, sabe? Só ela se salva no caso. Aí ela se salva no caso e, tipo, tem uma vida. Tipo, é uma vida no caso. Como ela tinha um bebê na barriga, ou seja, ela foi salva porque tinha uma vida, né? Tipo, logo em seguida, essa premonição mostra direção pra neta dela, sabe? Ou seja, a neta dela, que é a Stephanie, ela que meio que viu a premonição, meio que uma premonição do passado da avó dela. Só que aí, tipo, aparecem as vítimas, que é primo, irmão, pai, mãe. Ou seja, nesse filme tem pelo menos umas 10 pessoas, no caso, que são nesse filme, 10 ou 11 pessoas nesse filme. Aí, o mais marcante e legal é o quê? Ela fica, a Stephanie, depois que acontece esse ocorrido com a torre, aí ela meio que fala, tá, mas eu preciso saber da minha avó, tipo, onde tá minha avó, no caso, que, tipo, ninguém, tipo, fala sobre ela mais. Por quê? Até porque as pessoas pensam que a véia ficou biruta. Aí, tipo, ela vai conhecer a avó dela, no caso, a avó dela é bem sistemática, até porque, no caso, ela sobreviveu a todo tipo de coisa que a morte, tipo, a morte no caso, ou seja, a véia, que é a Iris no caso, ela sente quando a morte tá por perto. Ela é por isso que eu acho foda no caso, porque ela realmente sente que ela meio que a morte não tá fisicamente, mas ela meio que vê por regras no caso, por exemplo, um moinho tipo botando vento, é a morte, pregos voando no caso, morte, deixar fogo na panela, não deixa fogo na panela, morte, entre outros e outros tipos de coisa que ela percebe. E ela guardou também aquela moeda da torre, no caso, ela guardou essa moeda, colocou num livro guardado, porque realmente essa moeda, no caso, foi tocada pela morte, no caso, foi por isso que aconteceu aquela acontecimento com a torre lá. Aí, tipo, ela conversa com a avó dela, aí depois disso, o que acontece? Aí a véia sai fora, no caso, da casa e ela morre. Tipo, pra mim, no caso, eu achei isso meio broxante, mas, tipo, faz sentido, porque, tipo, a principal, no caso, é a neta dela, não é, tipo, mais a avó. E a avó meio que deixou um livro, como souber de como salvar da morte, no caso. Por exemplo, nunca fique perto de toras de madeira. Caminhão com tora de madeira, porque premonição 2. Nunca vai no avião com o número 180. Avião. Entre outras regras que meio que faz sentido, sabe? E nesse filme, os jovens estão lá pra morrer mesmo, só que tem um jovem que ele descobre que ele não é parente 100%. Ele foi adotado. Ou seja, o filho da mãe estava salvo de todas as mortes de premonição do sexto filme. Só que ele foi tão meio que burro e tal, e a morte falou, já que você, tipo, não tá na premonição, né, então eu vou fazer com que você esteja na premonição, no caso. E ele morreu. Ou seja, o filho da mãe tava salvo, porque não era parente, tipo, parente de sangue, no caso, porque fala laços de sangue. Por isso, laços de sangue família. Família, tipo, sangue, tipo, biológico, sabe? E ele morre também, aí, tipo, a moeda também tá lá também. E, tipo, parece que no filme, no caso, parece que eles dão um jeito de da moeda sair do livro da Iris, no caso, que depois que a Iris morreu, a Stephanie ficou com o livro. E o livro a moeda sai do livro, no caso, e a morte manipula a probabilidade dessa moeda para meio que ferir as pessoas. Para no final, todos os
pai, mãe, sobrinho, etc., morrem, fica só a Stephanie e o irmão dela no final do filme. E olha que presença marcante. Bem, faltando uns 30 minutinhos pra acabar o filme, aparece nosso querido ator Tony Todd. Ele aparece no último filme. Ele tá mais magro no caso. O ator tá muito mais magro no filme, porque o ator ele tava com câncer, né? E tipo, ele amava a franquia e tipo, meio que deram uma homenagem pra ele. E as falas que ele dá no filme é tudo improviso. É como se ele desse um conselho para as vítimas, para nós, público também, como tipo, a vida é só uma, tipo, meio que saiba lidar com sua própria vida no caso, tipo, tenha boas escolhas, sabe? É uma cena bem marcante e tipo, tanto que isso quebra uma teoria em que William Bloodoff não é a morte, é só um cara que sobreviveu ao aquele acontecimento com a torre, aquela torre gigante. Então, foi a Iris e William que sobreviveu à torre. Por isso que ele sobrevive, porque a Iris e o William meio que se ajudavam no caso para sobreviver. A morte, no caso. Por isso que ele entende tanto de morte. Isso que eu achei foda demais aí. Por isso que Premonição 6 é o ápice das premonições. Para no final os dois jovens morrerem. Tá, mas no final, tipo, todo mundo morreu, tá? Mas tá, Daniel, mas tipo. Por que você acha legal? Porque tem mais coisas novas e tipo, atuações são muito boas também nesse filme, tipo, atuações são boas, a gente se preocupa com as vítimas nesse filme. Tem a homenagem com o Tony Todd também, que é marcante. Tem a sobrevivente, que sobreviveu mais tempo com a premonição no caso. E minha opinião, Premonição 6, Laços de Sangue, tá aí, 10/10 para esse filme. Ou seja, são 6 filmes. Falei do pior ao melhor, na minha opinião. E é isso, essa é a minha opinião sobre a saga completa. Eu espero que vocês tenham gostado do filme, do vídeo. Se gostaram, clique no gostei, avalie um vídeo para me ajudar na divulgação. Bora seguir ao rumo dos 70 mil inscritos. Conto com vocês nessa.